Já estou com a nossa entrevistada na linha e deixa eu falar aqui sobre importante informação de saúde para o nosso ouvinte, né? Porque especialistas estão alertando para os cuidados com o intestino, são cada vez mais recorrentes as doenças inflamatórias intestinais. E aí tem vários sintomas que aí a gente vai descobrir agora com a doutora Zuleika Bortoli. Ela é gastroenterologista do Hospital de Brasília, está conosco. Doutora Zuleika, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? É um prazer falar com você. Prazer é nosso, tudo bem. E aqui a gente vai agora tratar de um assunto bem interessante, muito sério, por sinal. Eu acho que tem muita gente que sente umas coisinhas aí e nem imagina que pode estar com um problema bem sério, né, doutora Zuleika? Exatamente, né? Tem coisinhas aí... Então, né, esse assunto do inflamatório intestinal está cada vez mais no auge, assim, das discussões, porque são doenças que eram mais raras e que estão se tornando cada vez mais comuns, né? São doenças crônicas que afetam o intestino com o tubo digestivo como um todo. Né? Então, são basicamente duas doenças. Tem a retocolite ulcerativa e tem a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa ela é uma doença que pega mais a região do intestino grosso até a região do reto. E a doença de Crohn é uma doença que pode acometer da boca, passando pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, até a região do ânus, né? Então, são doenças crônicas que podem começar, assim, com sintomas leves de dor abdominal, um pouquinho de diarreia, né? Mas que podem se tornar cada vez mais graves, inclusive com evacuações sanguinolentas, perfurações intestinais, e que leva, muitas vezes, ao paciente ao estado calamitoso, assim, de desnutrição, de anemia, né? Então, isso faz com que a gente tenha sempre a orientação de que esses pacientes que têm um quadro diarreico recorrente, crônico, que realmente eles devam procurar ajuda médica, né? Gente, doutora Zuleika, a senhora até fez esse destaque aí das duas doenças, e antes mesmo da gente aprofundar mais esse assunto, eu quero te apresentar a apresentadora Cíntia Cruz. Ela está conosco no Rio de Janeiro. Quero deixar o destaque aqui que nós estamos em rede aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e também na Amazônia. Então, nós estamos falando para todo esse público, tá bom? Ótimo. Vamos com a Cíntia Cruz, que está no Rio. Cíntia, é com você. Fique à vontade, tá bom? Doutora Zuleika, a gente sempre, muito boa tarde para a senhora, Boa a gente tarde. sempre, eu sou do tipo daquela pessoa que só vai no médico mesmo quando a coisa tá feia e eu sei que eu faço errado, né? Então eu queria que a senhora falasse pra gente qual é o principal motivo, qual o principal sinal que a situação está complicada e que a gente tem que procurar um gastro para ver o que está acontecendo. Geralmente são com sintomas crônicos, ou seja, que demoram vários dias ou semanas, assim, e não desaparecem, tá? Então pode ser uma dor abdominal, uma diarreia que vai e volta, ou mesmo uma diarreia que não é muito intensa, mas é frequente. A presença de sangue nas fezes é uma coisa que chama bastante atenção, que é um sinal de gravidade da doença. A perda de peso, a inapetência, né, que é a perda de apetite. Tudo isso leva a gente a imaginar que a pessoa pode ter um problema crônico mais grave do que uma simples, assim, ou verminose, ou uma diarreiazinha de uma gastroenterite por ter comido alguma coisa que não estava boa. Que geralmente essas coisas se resolvem por si próprias, né? Mas essas coisas, quando cronificam, é que leva a gente a ter uma preocupação maior. E aí o profissional, doutora Zuleika, vai pedir quais tipos de exame? Normalmente a primeira visita do paciente ao médico, ele vai pedir exames de rotina, ele vai pedir um hemograma para ver se o paciente tem anemia, se tem algum sinal de infecção, vai pedir alguns exames de fezes para saber se realmente tem sangue, para descartar uma verminose ou uma infecção intestinal, né? E aí, de acordo com o que for aparecendo nos exames, a gente vai aprofundando a investigação. Aí pode ser necessária a realização de tomografias, de enterotomografias, que são os exames assim que a gente faz para avaliar melhor o intestino delgado, de colonoscopia para avaliar o colo. Às vezes é necessário fazer uma endoscopia, né? Mas assim, vai depender muito dos exames iniciais, do histórico do paciente, porque a conversa que o médico tem
com o paciente é extremamente importante para a gente definir qual é o caminho que a gente vai seguir. Uhum. A doutora Cíntia, a doutora colocou aqui dois tipos, né, doutora, para chamar a atenção nessa questão de cuidados com o intestino, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, não é isso, doutora? Crohn ou Crohn? Doença de Crohn. Crohn é o nome do médico que descreveu a doença pela primeira vez. Entendido. Né? Então levou o nome dele, né? Uhum. Mas são as duas doenças que nós chamamos de doença inflamatória intestinal. São basicamente essas duas. Né? E esses sintomas que a senhora apresentou aí, elas se destacam nas duas da mesma forma ou variam? Quando, por exemplo, na doença de Crohn, como o acometimento dela é por todo o tubo digestivo, às vezes ela pode se manifestar não só como uma diarreia, mas às vezes ela pode se manifestar com o quadro de uma obstrução intestinal, por exemplo. Tá? Porque às vezes ela cresce assim no intestino, ela aparece no intestino delgado, e às vezes o paciente não tem tanta clínica de diarreia, mas ele pode ter uma estenose, pode fechar esse intestino. Então, o paciente faz um quadro suboclusivo, de dor e para de eliminar, gases e fezes, distende o abdômen, aí vem com vômitos, ele não consegue comer nem beber. Então, é um quadro também que pode ser relacionado à doença de Crohn. Mais raramente, doenças da região assim, do esôfago, próximo aqui da garganta, com dificuldade para engolir, também pode ser uma característica da doença de Crohn, mas assim, é mais raro disso acontecer. Né? Geralmente vem os sintomas mais importantes mesmo são de diarreia, dor abdominal, perda de peso. Uhum. E aí eu acredito até que a Cíntia já acabou fazendo um pouco essa pergunta, porque identificar essas doenças e essas irregularidades no trato intestinal é procurar um profissional gastro, não é isso? O que a gente percebe hoje em dia é que muitos pacientes não procuram um profissional correto, então muitas vezes ele vai ser seguido por muitos e muitos anos antes de chegar ao diagnóstico. Isso é muito ruim, porque a doença vai começando a ter várias manifestações de complicações, como perfurações intestinais, formações de fístulas, que vai deixando o paciente cada vez mais debilitado e mais comprometido. Então, assim, todo paciente que tiver condições de procurar um médico e perceber que o quadro não está melhorando, o ideal é que ele procure realmente um gastroenterologista, que vai ter uma visão diferenciada assim, em relação à origem do problema dele. Ok. E a importância dessa prevenção, desse diagnóstico precoce? Sim. Qual é essa importância, hein, doutora? A importância é a gente conseguir fazer um tratamento precoce, antes que tenha as complicações, né? Hoje nós temos assim, um arsenal terapêutico grande, nós temos vários medicamentos que nós podemos usar para evitar que o paciente evolua para um quadro mais grave de doença. Quando a senhora fala em quadro mais grave, a gente pode chegar ao quê? Essas doenças podem avançar para que tipo mais grave? Inclusive, até cirúrgico, né? Às vezes o paciente entra no hospital com quadro de uma perfuração intestinal, tem que ir para uma cirurgia, né? Muitas vezes ele entra com a evolução, a retocolite pode evoluir para a gente chama de pancolite grave. Então o intestino todo dele acomete, ele tem que ir para uma cirurgia e perde o intestino grosso inteiro, tá? Muitas vezes precisa ir para cirurgias de mais de um tempo, tem que colocar aquela ostomia, a ileostomia, a colostomia, que é aquela história da bolsinha, faz uma primeira cirurgia, tem que ficar um tempo para poder restabelecer o trânsito. Então, tudo isso acontece quando o paciente, ele demora muito para fazer o diagnóstico e tem muita complicação, tá? Então, se você faz o diagnóstico precoce, a gente com tratamento precoce vai evitar que ele evolua para esse estágio mais grave da doença. Muito bem, doutora Zuleika, alguma dessas doenças e alguma complicação, um avanço maior desses problemas intestinais pode chegar até o câncer? Sim, tá? As duas doenças, elas, se não forem bem tratadas, se não entrarem em remissão, né? Porque essas doenças a gente não diz que elas têm cura, a gente diz que elas têm remissão. Com o tratamento elas dormem, vamos dizer assim, tá bom? Se a gente conseguir com o tratamento fazer com que elas durmam, o risco de câncer é muito pequeno. Mas se eventualmente elas não entrarem em remissão, essa inflamação crônica, contínua da parede do intestino, ela pode ser realmente um fator de predisposição para câncer.
Uhum. A gente está falando, a gente tem muito esse hábito dos chazinhos, né? A gente sabe, principalmente para problemas intestinais, né? A gente está com indigestão, a gente está com aquele chamado, eu tô com problema de gás e tal, um Uhum. chazinho e tal. O que é que a senhora fala sobre isso? Primeiro que a gente tem que saber o que é, porque às vezes os gases, eles são uma intolerância a algum tipo de alimento. Então, às vezes você tem uma intolerância à lactose, uma intolerância à frutose ou algum outro tipo de alimento, você come, não consegue absorver e tem essa fermentação assim maior no intestino grosso com essa produção exacerbada de gás. Isso não é uma doença inflamatória intestinal, pode ser só mesmo uma intolerância alimentar. Ali no Mas, momento, né, doutora Zuleika, ali no momento, mas se for todo dia, constante, pois a não, vida tem que toda, ser né? é bom ser avaliado para saber Aham, se isso é uma intolerância alimentar ou se tem mais alguma coisa associada. claro. Tá? Então, sempre assim, a visão do especialista é importante justamente para fazer a diferenciação desses casos. Aham, com certeza. E outra coisa, outra situação que eu estou me lembrando aqui de te perguntar, é a questão das dietas, né? A gente sabe que certos alimentos é o que provoca justamente as doenças do intestino, né? A gente sabe que o acúmulo ou digamos, os exageros mesmo, é o que trazem complicações mais sérias. Então, da gente ter as nossas regras e procurar também um acompanhamento aí nutricional é importante, né, doutora Zuleika? Com certeza, né? Hoje a gente sabe, tem uma linha realmente de pesquisa muito grande nessa área de dieta, né, de alimentação, e uma das vertentes é que realmente esse aumento que teve no número de pacientes com doença inflamatória intestinal se deve a erros alimentares, ao tipo de alimento industrializado que nós consumimos, agrotóxico, e sabe-se mais lá o que a gente tem comido nessas últimas décadas que tem aumentado o número das doenças, né? E assim, a parte da nutrição também já é uma área bastante estudada, e a gente sabe que existem alimentos que podem estimular o crescimento de bactérias que são bactérias inflamatórias, que produzem inflamação do intestino, e outros alimentos mais saudáveis, vamos assim dizer, que ajudam no crescimento das bactérias que são anti-inflamatórias, ou seja, que produzem substâncias que diminuem a inflamação no intestino. Então, o que a gente sabe, para a gente falar assim, de uma maneira bem rápida e resumida, é de que o alimento, a nossa nutrição realmente interfere e muito na saúde do nosso intestino. Verdade. Doutora Zuleika, eu vou abrir um parênteses aqui com relação à Covid, tá? Uhum. Eu não Uhum. sei se a senhora teve algum acesso, se tem algum estudo Uhum. relacionado com Covid, com alguma Uhum. questão intestinal, e eu vou trazer uma experiência própria com relação a um garoto de 8 anos de idade, meu filho, que ele Uhum. teve como sintoma da Covid problemas intestinais, Uhum. tá? Somente. O sintoma dele Uhum. foi leve, foi uma febre básica Uhum. e problemas com gases. Ele dizia, mamãe, tô com uma dor na barriga e ficou ali no chazinho, ficou no Uhum. Luftal, ficou no chazinho, no Luftal durante 3 dias somente. Somente, Uhum. não perdeu o paladar, não perdeu o olfato e tal. A senhora ouviu, recebeu pessoas, algum embasamento nisso, sabe, de alguma situação? Tem estudos sobre o caso? O que E é que a já senhora tem já ouviu vários, falar? já tem vários. A Covid é uma doença que foi assim, está sendo assim, muito estudada, né? Então os trabalhos diariamente tem coisa nova que a gente lê e fica assim, perplexo com a complexidade que essa doença tem, né? Ela é uma doença sistêmica, ela pode pegar várias partes do corpo da gente. E realmente ela pode cursar com manifestações gastrointestinais, tá? Inclusive a diarreia é muito comum, distensão abdominal. E às vezes os pacientes podem não apresentar o quadro respiratório típico, que é o que leva aquele quadro mais grave da doença. Então, realmente pode ter, sim, pacientes com Covid que têm manifestações gastrointestinais, e geralmente a mais comum pode ser náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, né? E uma coisa que é extremamente interessante é que os trabalhos mostram que os pacientes que têm eliminam o SARS-CoV-2, né, que é o vírus que provoca a Covid, pela tosse, pela boca, pela fala, né, pelas gotículas assim, da respiração,
em média por 15 dias, mas que pelo intestino ele pode eliminar por até 6 semanas. Então ele predomina no intestino por um tempo até maior do que na via respiratória. Eita, e haja estudo, Tá? hein, doutora? Haja Exatamente. estudo. Tanto que as unidades assim, de tratamento de água e esgoto, eles estão de olho nisso, né? Porque eles estão monitorando o Covid na água, né? Poxa. Até porque a gente percebe que a eliminação dele no esgoto é muito grande. Muito Tá? interessante. Então é um bichinho difícil, viu? Muito bem. Arretado. Arretado. Vamos ao Rio de Janeiro. Cíntia, é com você. Pois é, doutora Zulei, que eu ouvi a Márcia perguntando sobre o chazinho, né? E eu sou de Minas, né? E eu sempre ouvi muitas vezes a gente falando de se a pessoa tem estômago fraco. Né? Isso existe. E outra coisa que eu queria saber também, eu adoro frutas cítricas, né? Eu gosto muito do abacaxi, eu como abacaxi todo dia. Limonada eu amo também. Quem tem problema com, por exemplo, que já teve alguma gastrite, algum problema no estômago, isso realmente faz mal? Não. Na realidade, o que acontece é que tem muita gente que tem intolerância a algum tipo de alimento. As pessoas que são intolerantes, elas podem passar mal quando comem, por exemplo, leite, gorduras, algum tipo de fruta, tipo o abacaxi. E aí, quando ela come isso, ela sente desconforto, mas é mais relacionado a uma intolerância àquele tipo de alimento, né? Não tem nenhum trabalho científico que comprove que fruta cítrica vai interferir na saúde do estômago. Tá? Isso não existe, até porque a acidez do estômago, ela é muito, muito maior do que a acidez que você vai encontrar em qualquer tipo de suco de fruta. Então, quando você toma um suco de fruta, ele vai acabar diluindo a acidez que já tem no estômago. Então, isso não tem um fundamento, tá? Na realidade, é mais um mito, entendeu? Então, o que a gente normalmente orienta o paciente é assim, se ele come ou toma determinado tipo de suco ou alimento, e quando ele come aquilo, ele não se sente bem, então isso é um problema pessoal dele. Então ele deve evitar aquele tipo de fruta. Mas a gente não pode generalizar e falar que ninguém pode comer, ou todo mundo que tem gastrite vai ter um problema. Isso é uma coisa que tem que ser individualizada, entendeu? Ah, que boa notícia. Então continuo com o meu abacaxi diário. Se não tiver, o problema do abacaxi é que ele dá muita afta. Se você não tiver afta... mas felizmente eu me dou bem. Eu me dou bem com abacaxi, eu não tenho isso. Os nutricionistas até orientam, né? Uma fatia de abacaxi após o almoço, após o jantar, porque ele poderia ter um efeitozinho digestivo, vamos dizer assim, por causa de algumas substâncias que tem no abacaxi. É uma coisa até interessante na dieta, assim, no abacaxi e o mamão, né? Eba, vamos pro abacaxi. Manda vir de Minas pra gente, viu? Lá é jabuticaba, manga, já tá na época. Oh, maravilha, muito bom. Doutora Zuleika, é de onde, doutora Zuleika? Eu sou de Brasília. Eu sou a presidente da Associação de Gastroenterologia de Brasília. Sim, muito bom. É isso, doutora Zuleika, tem algum detalhe que eu não tenha te perguntado? A senhora gostaria de acrescentar aqui na nossa conversa? Nós já estamos seguindo para o final. Eu acho que é mais um alerta mesmo, né? Eu acho que as pessoas têm que ficar assim, ter consciência de que para tudo tem jeito, né? Só que a gente não tem que levar aquela coisa de quem procura acha. Tem muita gente que diz que não vai ao médico porque vai ficar procurando e vai achar alguma coisa. A nossa intenção é achar mesmo, é achar e tratar quando tiver, né? Quando a gente tiver disposição, tiver dispositivos para tratar a doença antes que ela se agrave. Então, assim, é um quadro crônico, está incomodando, está perdendo peso, está tendo dor, está tendo anemia, procure especialista, tá? Eu acho que quanto antes a gente resolver esse tipo de problema, melhor vai ser para o paciente. É verdade. Tem uma faixa etária que visita mais os consultórios de gastro, doutora? Olha, hoje em dia, vou te falar, está difícil, porque assim, adolescente parece muito, até às vezes muito relacionado a estresse de escola e tal, né? Adultos jovens, acho que o dia de hoje é um dia muito corrido, muito estressante e a ansiedade acaba interferindo muito, né? Verdade, nas doenças daquele. Então a gente tem pacientes de todas as idades. Fast food, alimentação corrida, também junta tudo, né? É complicado.
Valeu, doutora Zuleika Bortoli, gastroenterologista do Hospital de Brasília, nos dando prazer aqui de falar conosco, tratando do assunto, esclarecendo aqui para nós sobre essas questões dos cuidados com o intestino, as principais doenças inflamatórias que podem atingir a cada um de nós aí, principalmente o destaque dela aqui hoje sobre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que é um destaque para mim e para você, viu? Olha, tem dores abdominais, tem náuseas, tem diarreias, sangue nas fezes, excesso de gás, tem perda de apetite, então fica alerta, tá? Procura um gastro, é importante para você. Se tá isso constantemente na sua vida, você tem que ficar alerta. Doutora Zuleika, muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês. Boa tarde. Até mais.